convidamos o Dr. André Luiz Peixinho a nos brindar com suas reflexões sobre o tema Evangelho, Amor e Luz. Nossas primeiras palavras são dirigidas à equipe organizadora da Semana Espírita e da instituição, desde as suas origens, pela perseverança, pelo cuidado, pelo trabalho inspirado na obra de Jesus. Que eles possam continuar ativos, atuantes, sendo uma referência na região para o crescimento do ideal espírita, que não é senão o retorno do Evangelho às suas origens na prática cotidiana e social. E a todos que nos assistem presencialmente ou pela televisão, que possamos, nesses momentos, viver a inspiração mais elevada, aquela que medra do âmago do ser, em conexão com a sintonia espiritual mais rica, a fim de que esses momentos sejam seguramente momentos de crescimento espiritual e de tomada de decisões sobre o nosso vir a ser do ponto de vista evolutivo. Quem me conhece dos tempos de adolescente, da infância, há de saber que a vivência e as lições do Evangelho era uma prática cotidiana nos arraiais espíritas da cidade de Serrinha, não somente no centro, mas também nas casas de um modo geral. E que todos os domingos, depois de uma pelada num sol quente, o qual geralmente eu perdia, porque eu sempre fui um mau jogador, corríamos alguns, íamos para o que foi chamado por Dr. Elzio Ferreira de Souza, de grata lembranças, um momento de convivência ao pé da fogueira do Evangelho. E ali ficávamos 1 hora entre os adultos, ouvindo os comentários sobre aquelas lições, as interpretações das parábolas, o significado dos ensinos de Jesus. E depois de 1 hora de reflexão, fazia-se um silêncio. Isso era os anos 60, 62, fazia-se silêncio e começava-se então um momento de meditação e as vozes dos espíritos inspiravam aquelas criaturas mais sensíveis para nos tocar em relação ao Evangelho e aquelas lições. Conhecemos então, nos albores da juventude, os estudos detalhados desse livro que hoje completa 150, na atualidade completa 150 anos, mais precisamente, segundo alguns autores, no dia 14, outros acham que foi no dia 15 de abril. E continuamos então a explorar o Evangelho quando descobrimos Boa Nova, a lição que Humberto de Campos nos traz sobre a sua mudança no campo espiritual após a morte. Ele que em vida foi um crítico de Chico Xavier, da psicografia de Chico Xavier, retorna escrevendo alguns dos textos mais significativos sobre o Evangelho, enfechados nessa obra chamada Boa Nova. E fomos conhecendo vários autores, várias possibilidades de entendimento sobre este Evangelho. E hoje concluímos, na atualidade, portanto, que o Evangelho é muito mais do que um código de ética, um cânone para as nossas relações interpessoais e sociais. Que o Evangelho encerra segredos que transcendem ao conhecimento humano atual. Que ele traz promessas e possibilidades sobre o ser humano que vão além de toda a compreensão terrenal. Muito mais que isso, ele nos revela a nossa natureza intrínseca, o nosso mundo interior, naquilo que há de original e essencial, sobre a égide da compreensão de que somos a criação divina e marchamos para esta vivência cada vez em maior plenitude, em maior riqueza, até alcançarmos aquilo que chamamos de vida plena em estado de bem-aventurança. Portanto, não se trata
simplesmente de um relato histórico, social, de um homem de bem que à época foi mal compreendido e, como acontece nessas situações em tempos de incompreensões nítidas políticos sociais, ele foi condenado à morte. Mas em sendo condenado à morte física, ainda assim teve a possibilidade de demonstrar a sua capacidade de cumprir o seu ensino, quando ele dizia que dava e tomava o seu corpo a hora que queria, e pôde reviver a sua experiência entre os encarnados, agora em outra matriz, em outra possibilidade de atuação, aparecendo durante 40 dias. Aquelas criaturas que lhe eram afins e que podiam, de alguma sorte, trazer lições para a humanidade posterior a partir da vivência que estavam tendo. Sem a ressurreição, provavelmente o Evangelho seria uma ilustre seita que morreria logo a seguir. Mas com a afirmativa, clara, ostensiva, nítida da imortalidade, aqueles ensinos que pareciam ter vida curta em função do Calvário, adquiriam novos contornos, nova riqueza de fé e novas possibilidades de atuação. Se tomarmos a figura mais emblemática de aprendiz, que é para nós Simão Pedro, vamos verificar que a sua fé não se deu pelo simples conhecimento dos milagres de Jesus, pelos seus ensinos de um modo geral, mas pela travessia que fez praticamente daquela ceia última, até a hora que ele ressurge e eles se encontram. E ele diz então, que é abordada de uma forma muito peculiar, porque Jesus lhe traz uma questão. E o faz de uma maneira repetitiva. Pedro, tu me amas? Veja se Jesus precisaria dessa pergunta para saber da intenção, do sentimento de Pedro. Mas aquilo tem uma marca profunda naquela criatura e para a posteridade. Porque se tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. E nós podemos imaginar agora, alegoricamente, que as três perguntas são as exigências que o Cristo faz para as três negações de Pedro antes mesmo da ressurreição. Quando ele, indagado, se conhecia o Mestre, ele disse não 3 vezes. Jesus retoma agora por outra ótica, por outra possibilidade, para afirmar a sua confiança naquela criatura e designar-lhe como um dos missionários para apacentar aquela humanidade, que era considerada um rebanho de criaturas perdidas em matéria de busca do Evangelho e de vivência da transcendência que esse mesmo Evangelho trazia. E naquele cenário com Pedro, parece-nos que está a essência do próprio Evangelho. Se nós olharmos toda a experiência cristã daquele momento, daquelas circunstâncias em que Jesus se apresenta, a sua grande marca pode ser resumida no ato de amar, na forma como ele conduz a vida amorosa em relação aos outros, em relação a si mesmo e em relação a Deus. Essas 3 instâncias fundamentais como ele se apresenta. Em primeiro lugar, Jesus é muito claro sobre si mesmo. E ele cultiva uma relação consigo mesmo que é de compreensão do seu grande potencial, da sua capacidade de realização e da sua experiência de integração com Deus. Nós já enumeramos aqui, em outra oportunidade, que Jesus se apresenta como alguém que é capaz de dizer que é o caminho, a verdade e a vida, que é a luz do mundo, que é o Messias, que conhece o Pai, que é bom, em suma, que tem a água que é capaz de garantir a vida eterna, transcendendo inclusive a água do pai Jacó, que é capaz de dizer que mesmo antes de Abraão existir, ele já estava presente na comunhão com o mundo, que ele não era sequer deste mundo, como não era a maioria dos seus seguidores imediatos, porque ele tinha uma outra origem. Ele é capaz de compreender, portanto, a sua existência de estar no mundo como uma existência que há amorosidade consigo mesmo. Alguns vão dizer, mas ele podia ter sido mais cuidadoso, evitado Jerusalém,
evitado a morte na crucificação, evitado ser perseguido, evitado ser açoitado, se amasse a si mesmo. Era um cuidado natural que as pessoas teriam sobre si. Mas esta é uma perspectiva tipicamente humana e compreensivelmente centrada numa certa dose de materialismo conjugado com a outra dose de hedonismo ou do prazer imediato. Porque quem sabe da sua missão, quem sabe da sua história profunda, psíquica e evolutiva, sabe que às vezes no mundo das formas, no mundo das aparências, pode deixar marcas ou sofrer marcas de perseguição e ainda assim continuar a sua história psíquica com maior enlevo, com maior satisfação, com maior alegria, em que pese os sofrimentos e as angústias que momentaneamente podem aparecer. Não é sem razão que os seus seguidores vão demonstrar esta mesma confiança, essa mesma fé em si mesmos, essa mesma capacidade de resistir àquilo que o mundo lhe oferece como problemático ou como alijamento das condições existenciais de um modo geral. E é bom recordar a frase de Gesiel, então convertido em Estevão, que não conheceu Jesus, mas conheceu a tradição judaica e conheceu através de Pedro os seus exemplos, quando ele foi capaz de responder àquele que seria o seu perseguidor e depois o seu orientando através da espiritualidade, quando ele dizia o sinédrio, órgão governamental e religioso, tem 1000 modos de me fazer sofrer, mas nunca de conseguir que eu abdique da minha fé em Cristo, do meu vínculo com Ele. Ele pode eliminar minha capacidade de expressão, diríamos nós hoje, nos limitar, mas ainda assim o fará apenas naquilo que é o mundo das circunstâncias, do espaço-tempo, do sensório, mas não vai eliminar minha capacidade de sentir, da minha capacidade de pensar e, mais ainda, de sintonizar espiritualmente com este Cristo que se nos arvora como o grande caminho para nos levar à plenitude e o encontro com Deus. Então, ele tinha autoconfiança. Quando Simão Pedro foi crucificado, estava prestes a ser crucificado, ele foi capaz de dizer que preferia que fosse de cabeça para baixo, porque ele não era digno de seguir o exemplo do seu mestre. E ele era capaz de receber aquele sacrifício com a autoconfiança de que sabe que estará além das torturas humanas. Quando Saulo de Tarso, já convertido em Paulo, nos estertores da vida, já no final da sua vida em Roma, é procurado por aquelas criaturas que vão condená-lo à decapitação e executar a sentença, ele, na sua autoconfiança, é capaz de dizer, que é uma amorosidade sobre si mesmo, é capaz de dizer, cumpra o seu dever. O soldado tremia, ele cumpre o seu dever. Voltarás logo mais para as garras de um tirano, e mais tarde ou mais cedo conhecerás a morte, enquanto eu conhecerei a graça de estar na imortalidade com o Cristo que eu amo. Não são palavras textuais, mas é de novo a autoconfiança de quem sabe cumprir o seu dever, olhando-se amorosamente no sentido de que valoriza o seu potencial e a sua capacidade de ser. Então, para nós, a primeira grande lição de Jesus é sobre nós mesmos, é sobre o que somos e o que podemos fazer existencialmente, porque distinguimos a essência da existência. Somos a criação divina e, como tal, temos a marca de Deus em nós perenemente, eternamente, ou pelo menos imortalmente, como dizem alguns. E a assinatura de Deus está em nós, embora não a expressemos com a adequada possibilidade no mundo existencial, mas somos divinos por origem. E como tal, podemos nos expressar progressivamente. E a mais expressiva lição de Jesus sobre isso, sobre esse nosso potencial, parece-nos naquilo que nós chamamos o mandamento máximo dele, que somos capazes, na existência, de sermos perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial. Toda vez que eu ouço-me falando isso, ou leio esse texto, eu fico pensando o que é que significa ouvir de alguém que é mestre, alguém que é enviado de Deus,
alguém que é capaz de transcender a sua própria época e adentrar os séculos trazendo lições, dizer-nos que nós somos capazes de representar Deus no mundo, de trazer a essência divina para a realidade humana, que às vezes nos parece tão delicada, sofredora, angustiante, problemática de um modo geral. Quanto de potencial está em nós, à espera de desvelamento, à espera de compreensão, à espera de atitude, de revelação para o mundo, para nós próprios, em termos de amorosidade. Então, uma das características nossas pode ser essa. O movimento que Teilhard de Chardin, em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, descreveu como um movimento de centração. Centração significa este conhecimento, esse cultivo de si mesmo, num ato de amorosidade, que faz com que cada vez mais sejamos mais avançados, mais evoluídos, mais plenamente compreensivos em relação à nossa consciência, até alcançarmos essa plenitude, que é transcender os veículos que nós possuímos para nos enxergarmos como essência. Tarefa árdua, significativa, porque a maioria de nós está imerso de tal maneira nas contingências humanas da existência que não conseguimos nos perceber naquilo que nós somos, essência. Agora que os anos já se passaram, a adolescência já foi, já me tornei um sexagenário e começo a descobrir que não recebo mais convites para aniversários de crianças recém-nascidas, primeiro ano, segundo ano, mas toda hora chega notícias de visita ao novo aeroporto, que é o aeroporto Jardim da Saudade, aeroporto Campo Santo, aeroporto Campo da Paz, Bosque da Paz. E esse ano, então, que parece que capricharam, 3 semanas sucessivas, o convite chega. Eu fico ouvindo aqueles comentários iniciais daquelas criaturas que, de alguma forma, querem expressar as circunstâncias da vida. E noto claramente que todos, praticamente sem exceção, fazem assim: ele se foi. Como se ele estivesse aqui, essência, como se o espírito ocupasse espaço, ocupasse tempo. E uma barreira se criou. Quando o Evangelho dizia, Paulo já dizia, que uma nuvem de testemunhas nos cerca, antes mesmo que o Big Brother começasse, está sempre em torno de nós. E essas criaturas que parece que foram, não foram porque não estão aqui essencialmente, estão aqui existencialmente. Mas o discurso, em todos eles, maior ou menor grau, iremos nos reencontrar, como se houvesse uma ruptura que é naturalmente decorrente da consciência limitada, de um físico limitado, de um sensório limitado. Mas nas hostes do Evangelho, nós encontramos suficientes lições para compreender que podemos viver essa dimensão espiritual, aprofundar-nos nessa noção do que somos e trazermos isso para a nossa experiência cotidiana. É o próprio Paulo que vai nos ensinar que, mesmo encarnados, podemos estar no terceiro céu. Naquela época, a cosmogonia grega era muito intensa na região. Existiam 7 camadas celestiais, além do empíreo, que deu até origem a revistas dos anos 60, que a maioria de vocês não tem idade para recordar isso, mas que tinha Sétimo Céu, era uma das revistas conhecidas de fotonovelas. Algumas pessoas estão lendo, é porque pegaram as revistas do avô e leram agora recentemente. Mas não existem mais essas revistas. Então ele dizia que ouviu palavras inefáveis, conversou com alguém que lhe orientou, no caso, pela tradição espiritual, era Abigail, e mostrou que era essa autopercepção cada vez mais plena, que daria condições a uma vida mais abrangente e mais rica, que depois ele traduziria numa frase muito forte, muito intensa: já não sou eu que vivo. O ego, a existência comum, a tradução da persona na vida cotidiana, aquilo que nos faz orgulhosos exteriormente de nós mesmos, porque agora ele dizia: é o Cristo que vive em mim.
Nós diríamos, a consciência crística é a consciência natural de si mesmo, é a consciência íntima de quem se desvelou para si mesmo, e por isso é fundamental todo o trabalho de amor, autoconhecimento, a centração bem lembrada por Teilhard de Chardin. Mas isso parece-nos muito mais com a tradição socrática, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na sua entrada. E eu me recordo que Allan Kardec, num dos seus comentários, perguntou a um espírito, parece-me que a Zéfiro, se Sócrates não poderia se manifestar para escrever aquele Evangelho segundo o Livro dos Espíritos, à época, e o espírito respondeu, quase com uma certa ironia: e você pensa que você escreveria e faria as perguntas sem o auxílio dele, que é quase permanente? Ele está aqui presente quase continuamente, lhe orientando, ele não precisa se manifestar. E aí eu fiz uma analogia: Sócrates nunca escreveu nada, nunca respondeu nada de maneira que ficasse gravado, e tudo que nós sabemos é por Xenofonte, por Platão, por seus inimigos, e ele está presente logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, para mostrar que a tradição grega influencia o Evangelho, não só o Evangelho atual, segundo o Espiritismo, mas o antigo, e traz-nos uma lição básica, que é o do conhecimento de si mesmo e do cultivo das suas qualidades naturais, que nós configuramos com a noção de o homem de bem, uma das mensagens mais exigentes que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não a mais exigente, mas uma das mais próximas das exigências máximas que podemos ter com alguém. Mas não bastasse isso, o Evangelho nos traz outra tradição que o jesuíta Teilhard de Chardin registrou com o nome de descentração. Diz ele, em plena Segunda Guerra Mundial, como já dissemos, em plena crise existencial da Europa, da América e inclusive da Ásia, aliada do Japão, as guerras do Japão e da China, que àquela altura era preciso fazer um movimento de ir ao encontro do outro, chamado descentração, que era o amor que a tradição cristã mais valorizava, que nós chamamos de benevolência, de beneficência, de caridade, de amor ao próximo, que está exarada com muita clareza na parábola do bom samaritano, no cuidado com a mulher pecadora, na expulsão da legião do endemoniado, nas respostas naturais aos que buscam informações mais qualificadas, como Nicodemos, como o mancebo rico, na história amorosa, significativa da conversão de Maria de Madalena. Em todos os momentos de curas de paralíticos, de cegos, de pessoas doentes, há ali uma expressão muito clara do que é cuidar do outro. Chardin, com a sua pena de paleontólogo e ao mesmo tempo de jesuíta, é capaz de nos dizer o seguinte, que nós, por mais brilhante que formos, sozinhos não nos realizaremos. O Livro dos Espíritos já tinha anunciado que na soledade, no isolamento, as qualidades se estiolam. E ele completa, Chardin, nós somos seres múltiplos, isto é, nós não nascemos sozinhos, nós fazemos parte de um todo maior, que faz a civilização, que faz o ecossistema, acrescentamos hoje, mas o fato é que nós não podemos ser nós plenamente se não tivermos feito o crescimento do outro. Eu me recordo então de uma cena que é narrada na história de Bezerra de Menezes no mundo espiritual, que ele foi convidado para deixar a terra e viver em regiões mais elevadas, em que ele irradiaria o seu potencial de amorosidade em relação aos outros, mas estaria livre dessa vibração atrasada, primitiva, que ainda permeia grande parte do cenário humano. Mas ele disse que preferia continuar na terra. Enquanto houvesse uma lágrima, ele estaria ainda trabalhando para a sua consolação, para o seu alívio e até mesmo para a superação das possibilidades de que a criatura viesse a sofrer e a chorar. E isso foi recebido naturalmente como uma atitude de humildade, uma atitude de compaixão, de um modo geral. Mas olhando mais profundamente, nós poderíamos dizer o seguinte: talvez Bezerra soubesse
que ascendera aos céus, deixando a turma que ele estava vinculado, ligado, não era ainda a sensação plena de completude. Não era ainda a vivência idealizada por ele, em que quando nós percebemos a grande vitória que ocorre na evolução, quando nos descentramos, quando o amor ao outro se estende aos inimigos, então é preciso crescer com eles, caminhar com eles, dar a sua túnica quando lhe pedem apenas a capa, e com mais milhas do que aquelas que são solicitadas, pagar até aquilo que eles não pedem, parecendo que são estranhos a nós, mas nós não somos estranhos a eles, e viver essa experiência de amorosidade, que é plena doação da vida em relação ao outro. Talvez ele tenha compreendido que as regiões espirituais seriam significativas para a aprendizagem, mas estar no mundo ainda era a sua grande tarefa de expressar essa descentração. Talvez isso nos remeta também à tradição mediúnica dos romances espíritas, quando vemos Alcíone sair de uma estrela distante, provavelmente da constelação de Orion, e se dirigir à Terra num ato de amorosidade. Eu me recordo que no prefácio tinha um personagem chamado Antênio, e alguém perguntou-lhe quem é aquela estrela cadente que vai para aquele vale de lágrimas de tamanhas dificuldades. Aquela estrela era uma criatura amorosa, que sabia que mesmo estando nessas regiões espirituais elevadas, nessas constelações mais avançadas, quando há vínculos com outras criaturas, e geralmente os há, ela pode voltar a essas regiões no ato amoroso de elevá-las significativamente. Então eu digo sempre, em alguns ambientes e auditórios, aquelas pessoas que escutam podem estar tão avançadas que vão se desvencilhar da Terra de alguma forma, sem precisar reencarnar. E eu lhes digo que quando estiverem nessas regiões espirituais bem elevadas, lembre-se de mim, um peixinho que ficou fora d'água e que precisa dessa amorosidade para continuar evoluindo. Às vezes essas pessoas podem estar em nossas vidas de formas dramáticas, trágicas. Eu me recordo de uma vez que fomos visitar, na presença do médium Divaldo Franco, aquele que era o antigo leprosário. No tempo que a lepra era uma desgraça ainda, que amputava-se os dedos, se ficava cego, se tinha gangrena dos pés, em suma, se deformava de forma muito grave. Era no início ainda dos anos 70. A lepra não tinha se transformado em hanseníase, e depois de se transformou em hanseníase, ela perdeu toda a potência com as medicações atualmente existentes, que são curativas. Então, quando nós chegamos lá, de certa forma, ainda com ar de quem está vendo estranhas criaturas, ouvimos um recado de um seu assessor médium dizendo que o espírito Bezerra de Menezes estava ali presente e pedia que nós visitássemos um casal de leprosos. E nós pensamos, que ato de compassividade, que ato amoroso nosso. E fomos visitá-los, olhamos o casal, conversamos, quando soubemos da informação que o Espírito dava. É uma das últimas chances de vocês se encontrarem no planeta Terra. Eles estão se despedindo, é a última encarnação deles no planeta. Vocês estão pensando que porque eles são leprosos, que provavelmente é um karma terrivelmente grave, e que eles estarão depois voltando à Terra mais lúcidos, mais orientados e mais qualificados para estarem no planeta. Pois não é assim. Nesse caso, é um casal excepcional, que além de fazer tudo o que fez, pediu uma dessas provas para demonstrar a sua capacidade de superar em condições extremamente adversas, e agora, amorosamente, estão se despedindo de toda a tarefa que fizeram nesses ambientes de compaixão em que eles viveram. Eu me recordei, então, que Maria Madalena, logo após a partida de Jesus, e que não foi aceita nos arraiais dos primeiros apóstolos com facilidade, um dia viu um grupo de leprosos de Dalmanuta, falou-lhes do Evangelho, mostrou a mensagem de Jesus tal como ela tinha compreendido, e mais adiante resolveu estar com eles e permaneceu entre os leprosos durante 20 anos, mais ou menos, quando então decidiu procurar a mãe de Jesus, agora na doença que se afigurava
praticamente terminal, para demonstrar que ela tinha se convertido plenamente à mensagem do seu filho, e foi para quase às portas de Éfeso, que ela foi recolhida e encontrou em Maria o acolhimento necessário para os seus últimos momentos de desencarnação. Ela também viveu entre essas criaturas e demonstrou, na sua dor, no seu sofrimento, no seu isolamento, como se pode ser capaz de viver a experiência do amor na descentração. Quantos de nós chegaremos a esse estágio nessa vida? Depende de uma decisão que a gente pode estar tomando numa semana que trata do Evangelho. Amor ao outro. De tal maneira que o amigo é capaz de dar a vida pelo amigo. E é capaz de fazer com tamanha dedicação que mesmo que o amigo se transforme em adversário, em algoz, nas aparências humanas, nem assim minará a sua energia psíquica, que é pura alegria em ter compartilhado as experiências do Evangelho na vida cotidiana. Assim dizia Jesus, pela pena de Humberto de Campos, no capítulo Amor e Renúncia de Boa Nova. Então esse é o segundo grande movimento do amor que o Evangelho nos traz. Ele pode ser estendido de outra forma. O amor é capaz de construir pontes entre várias possibilidades de atuação, entre várias maneiras de realização. E nós vimos um dos trechos do Evangelho muito importante, que chama-se Aliança da Ciência com a Religião. Não pense que era a época algo simplesmente fácil, um casamento qualquer que poderia se dar. Se nós remontarmos aos anos 60 do século XIX, nós estaríamos no auge do que se chama a diferenciação das esferas de saber. A ciência de um lado, cada vez mais hegemônica, a filosofia em outra esfera, a arte, idem, e a religião praticamente sendo acuada pelas descobertas científicas, que retomavam então a noção de que aquele tipo de religiosidade, em particular, era fruto da ignorância. Se nós remontarmos um pouco antes dos anos 60, recordaremos da figura de Augusto Comte. E ele dirá, naquela época, que a religião é a expressão da infância do conhecimento humano. Não mais que infância. E que deveria ser ultrapassada imediatamente pela filosofia, que era a juventude. Mas quando chegasse à maturidade, tornava-se ciência. E se nós recordarmos um pouco mais adiante, a dupla Marx e Engels diria que a religião é o ópio do povo. No mesmo período que Kardec divulgava os seus escritos e as mensagens dos espíritos. E ele vem então no Evangelho segundo o Espiritismo com a proposta que é da união, da aliança, da unificação dos saberes. E ele se torna, desta forma, com esta página do Evangelho segundo o Espiritismo, um pioneiro, porque naquela época tudo era esgarçamento, tudo era separatividade. E dizia-se que mais 40 anos no máximo, o mecanismo do universo estaria completamente descoberto, entendido, e a ciência poderia estender os seus benefícios a toda a humanidade. E um desses teóricos, em 1899, pasmem vocês como os profetas erram, escreveu um texto que dizia o seguinte: século XX, o século da paz, o século da felicidade, o século da plenitude. E nós vimos o que foi o século XX. Pois Allan Kardec, então, com esse pioneirismo, faz aquilo que um outro francês, na atualidade, chama religação dos saberes. Ciência, filosofia, religião, arte, tudo isso está implícito no modo, na cosmovisão espírita, e isso só é possível de ser compreendido plenamente se nós sairmos da atitude comum, da atitude trivial, de pensarmos a racionalidade como a única forma de saber e adentrarmos o reino da amorosidade e o reino da fé que vai aparecer nessa natureza. No Evangelho, encontramos Tomé, o empirista, cientista, ainda incipiente, mas diz claramente que precisava de provas sensoriais para demonstrar que o Cristo chegou.
E a lição do Cristo é uma lição que nós dizemos de uma profunda epistemologia desconhecida até recentemente. Quando ele diz, toque as minhas chagas, Tomé, e Dídimo, que era o seu nome, toca, e ele diz, complementa, vede, bem-aventurado os que não viram e creram. E ele diria mais, que para as grandes investigações do transcendente da Teodiceia, o caminho não era o da razão, era o da fé, que podia ser alicerçada na razão, podia ser transformada em experimentação, mas era preciso transcender os limites humanos naquilo que Frederico Marx chamaria no século XX de consciência supraliminar. Mas mais que isso, era preciso introduzir algo significativo que o século XIX praticamente descreveu, que era a amorosidade no que se faz, no que se pesquisa, no que se trabalha. E no âmbito do divino, no âmbito do transcendente, isso é fundamental. Desde o Sermão da Montanha, já encontramos a lição de Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando lemos o livro dos Espíritos, encontramos lá uma lição básica. Podemos conhecer a natureza de Deus? Naquela época os Espíritos responderam, não, falta-lhes um sentido. Que sentido é esse? Nós diremos, usando o Evangelho, o sentido da amorosidade pura de coração. Nós encontramos isso na Epístola de Pedro, quando ele diz que era preciso amar ardentemente todas as criaturas para encontrar Deus, e mais que isso, era preciso fazê-lo com a máxima pureza de coração. Sem isto, o amor não era pleno, o amor não era a expressão do divino, a marca natural de Deus em nós, e poderia se perder nos desvãos da loucura humana sobre as formas mais triviais de egoísmo, de egocentrismo, de amor selvagem, de formas de apego de um modo geral, que às vezes recebem um nome de amor, mas que em última análise é ainda um diamante pouco lapidado, pouco trabalhado para expressar a plenitude do amor que o Cristo nos traz. Então esse movimento segundo que Chardin nos coloca parece ser e deve ser uma das marcas clássicas da nossa compreensão, inclusive do conhecimento, que é a aliança de todos os saberes, que está na moda, com a transdisciplinaridade, com a declaração de Veneza, de Basarab, Nicolescu e seus companheiros de pesquisa, vários prêmios Nobel, mas que está claramente explicitado no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é também uma expressão da riqueza do Evangelho nas atitudes que Jesus fazia. Claro que ele não podia falar dessa linguagem científica, porque sequer ciência existiria, mas a sua atitude, o seu modo de agir, pressupõe um conhecimento inédito para a época e até mesmo para a atualidade. Mas o Evangelho não se completaria aí. Não seria rico e pleno se ficasse em nós mesmos e nos outros. Porque, como também afirmaria Chardin no mesmo texto, não passaria de uma compreensão humana. E é preciso ir além do humano. E esse além do humano, que nós chamamos de transcendência, ele diz: Paulo nos diz, em Deus estamos, Deus somos, em Deus nos movemos. É a máxima expressão que conhecemos da compreensão do que é a unificação divina, da percepção de que não estamos separados, que isto é ilusão da nossa consciência. Mas para fazer esta caminhada, precisamos então ir marchando passo a passo, ou talvez em saltos quânticos, saindo do Deus antropomórfico para o Deus causa encausada, para depois chegar ao Deus amor, que é do Evangelho de João,
ou das lições de João, o evangelista. E ele está muito presente na linguagem do Evangelho segundo o Espiritismo. É a hora, então, que descobrimos que toda a separatividade não tem significado. É mera circunstância de não poder apresentar na existência aquele amor que está em nós desde os primórdios da eternidade, desde a nossa criação, antes mesmo que nós concebêssemos a existência e tomássemos consciência de nós mesmos. E essa tradição do Evangelho está expressa muito claramente nos cânticos, nos escritos de João da Cruz, aquele místico espanhol que conseguiu ser orientador da não menos importante Teresa d'Ávila, e que mostrava que Deus era o amor não amado, à espera de uma declaração para que ele pudesse, então, sem violentar o nosso livre-arbítrio, se fazer presente em nossas vidas. A isto Chardin chama de supercentração. O terceiro movimento da amorosidade, que é um reflexo da experiência do divino. E que João Evangelista mostra, de alguma forma, nos seus escritos, traduzindo aquilo que nós percebemos como a experiência da intuição, da mente sintética, da mente unitária, que transcendeu o cotidiano. Ele começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. No princípio era a plena ação do amar, e que depois se transborda na própria criação. E que nós somos frutos desse ato de amor, completa Chardin. E que esse ato de amor pode ser agora um desvelamento para transcendermos o cotidiano. Quantos de nós temos nos ocupado de Deus? De viver com Ele, de sentir com Ele, de experienciar com Ele o cotidiano. Porque nos sentimos tão distantes, imploramos a Ele que nos socorra, esquecidos que nós somos os seus herdeiros e como Ele é vida abundante, a nossa vida como herança é também abundante. Porque não nos percebemos vivendo nesse clima que é da experiência do divino cotidianamente. Porque nos conseguimos ver como seres materiais à procura de uma experiência espiritual, linguagem também de Chardin, esquecemos, estamos inconscientes, alienados da nossa condição natural de mergulhados em Deus, vivendo em Deus, sentindo Deus, que é a nossa única grande busca e definitiva como tal. O Evangelho nos aponta para isso, quando Jesus nos diz que Ele e o Pai somos um. Quando Ele afirma isso, Ele garante que quem o vê, vê o Pai, porque Ele faz a vontade do Pai. E aí a gente se integra e vive essa experiência de totalidade, essa experiência de plenitude, que é seguramente a única real e profunda necessidade de todos os seres humanos. As outras são secundárias a esta, mas sentir Deus, vivenciar a vida divina, entrar em estado de beatitude e continuar no mundo, é a nossa grande tarefa se quisermos seguir o Evangelho na sua plenitude. E aí poderemos, então, seguir o mandamento já mencionado de representar Deus no mundo, sendo perfeito como é perfeito o Pai Celestial. A árdua tarefa, então, nos espera, não só por nós, pessoalmente, mas por toda a humanidade, que espera cada vez mais criaturas que emulem esse tipo de trabalho, esse tipo de realização, que é o crescimento da amorosidade em todas as suas dimensões. Isso está escrito no prefácio para os espíritas. O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo é uma mensagem que, pela tamanha importância que teve à época, foi colocada como tal na introdução do livro. E num dos seus trechos, ela diz que podíamos unir a nossa lira, os espíritas, tocarmos em uníssono a nossa canção e espalharmos essa mensagem pelo mundo inteiro que precisava dela intensamente. Essa é uma das solicitações do amor que transcende a casa, que começa a perceber mais que a casa, a comunidade dos espíritas,
a comunidade dos seres viventes e sencientes, a comunidade interexistencial, a comunidade ecossistêmica, de um modo geral, até perceber que é parte desse grande todo e que tudo isso se faz claro quando a amorosidade cresce, quando o amor se transforma em plenitude do ser. Mas há também uma segunda mensagem que está íncita no interior do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a missão dos espíritas. Não falarei sobre ela, mas deixarei para vocês olharem e nos perguntarmos na intimidade de cada consciência: agora que sou espírita, agora que ouvi o chamado do Evangelho, agora que estou presente nas lides dos centros de um modo geral, eu consigo ser convertido? Eu consigo viver a experiência do Evangelho e traduzi-la para o mundo como alguém que pode dizer cada vez mais que o Cristo opera através de nós? Que o Cristo está em nós, tomando conosco as decisões do cotidiano? Ou que pelo menos tentamos seguir os seus passos e nos fazemos diferentes do mundo? Este é seguramente o grande apelo que ecoa dos tempos da Galileia e que está presente até hoje em nós. Há uma cena em Boa Nova que é descrita. Jesus apareceu aos 500 pela última vez entre os homens. E naquele diálogo bem registrado por Humberto de Campos, com esse texto, naquele diálogo em que as palavras não tomaram parte, cada um se afigurou ouvir no íntimo do seu ser. E aí ele vem o discurso dizendo que Jesus enviava os seus filhos diletos, os seus discípulos, para serem cordeiros no meio de lobos, que conheceriam o opróbrio, a perseguição, as lutas cruciais, que chegariam em certos momentos a terem dúvida sobre a validade daquele evangelho, mas que ele velaria por todos, a todos acompanhariam para que pudessem fecundar a humanidade com aquela semente e depois a seiva do evangelho, como árvore frondosa, cobriria a terra, transformando-a num planeta de felicidade, de plenitude e de bem-aventurança. Aquilo que ele disse aos 500 da Galileia, nós encontramos exarado no Evangelho segundo o Espiritismo, ou em A Gênese. Os tempos são chegados. Em 1864, 65, os tempos já eram chegados, para que tomássemos do Evangelho e fôssemos arrotear o terreno humano, ainda árido para essa sementeira. Os apelos se repetem. Os espíritos mensageiros de Deus continuam a nos dizer, em todos os recantos mediúnicos de boa qualidade, que de nós espíritas se aguarda muito mais do que o que fazemos, muito mais do que nós pensamos na atualidade, porque trata-se de uma revolução por evolução, trata-se de viver a plenitude da bem-aventurança para servir de exemplo, para que outros despertem e assim possamos construir o reino dos céus nas bandas da terra. Que essa Semana Espírita sirva-nos de emulação, de entusiasmo, de despertar para as nossas grandes potencialidades, porque com Cristo encontraremos a felicidade que nenhum ladrão rouba, que nada destrói, mas sem ele continuaremos com as querelas humanas, com as condições triviais do sofrimento humano, crucificando-o a cada passo e vivendo a dor de não saber o que é a plenitude divina. De nós depende o nosso futuro. Da nossa liberdade de escolha e da nossa atitude, da nossa ação, depende o nosso vir a ser e o vir a ser da coletividade. Que sejamos, pois, impulsionados por esse anseio que fez de um punhado de homens da Galileia e de seus asseclas mais imediatos os mais importantes revolucionários da história da humanidade, porque mudaram os métodos, mudaram os objetivos, mudaram o sentido da vida e nos colocaram frente a frente com a possibilidade de sermos divinos, imortais, plenamente amorosos. Que esses apelos do Evangelho segundo o Espiritismo nos acompanhem durante toda a semana
e que esta 10ª semana fecunde mais ainda os nossos corações para sermos filhos de Deus e herdeiros da eternidade com consciência e plenitude do ser na ordem da existência.